Há uma semana, Juliano Santos, jovem que sofreu um acidente de moto em uma cidade do interior de Santa Catarina, está em casa, está com a família. Depois de muita luta, depois de muita batalha, finalmente ele está no leito da família e agora segue em um novo momento de seu tratamento de saúde. E eu vou conversar novamente aqui com sua irmã. Isa, seja novamente bem-vindo ao JR Notícias. Conta pra gente, há uma semana seu irmão está em casa, recebendo agora os cuidados através de você e de outros familiares. Como foi essa primeira semana com seu irmão em sua casa? Mais uma vez, obrigada, Raniele, por acompanhar a história do Ju. Amanhã faz exatamente 8 dias que chegamos de Salvador, onde ele fez uma cirurgia neurológica, né, de hidrocefalia. E lá a equipe médica achou melhor para ele a recuperação em casa, ao invés de voltar para um hospital. Eles viram que ele tinha condições de recuperação em casa. Como nós ainda não conseguimos o home care, que eu vou explicar para vocês o porquê ainda não, eu trouxe ele para dentro daquilo que a gente no momento pode oferecer para ele. E tem sido uma primeira semana de adaptação. Não vou mentir para você que fácil não está sendo, mas está sendo muito satisfatório para a gente estar com ele a todo momento. É um pouco diferente, porque no hospital ele tinha uma rotina e eu era os cuidados, mas já vinha almoço, vinha janta, vinha tudo. E agora que ele já se alimenta, eu tenho que preparar tudo, além de cuidar dele. Ele tem uma Scary de sacra que ele criou, já veio de Santa Catarina para cá com ela por conta da posição que ele tem, que chama-se posição viciosa. Ele tem uma fratura de fêmur que impede de ele estar se locomovendo para os lados. E isso causou esse dano a mais à saúde dele. Então a gente também tem esse cuidado com essa ferida. Ela tem sido o ponto mais delicado para a gente, tem sido ela e a perna dele, né? Que é como reagir com ele. Mas no demais, graças a Deus, ele está bem, ele não teve febre, a dor dele está bem diminuída após cirurgia, né, que a hidrocefalia causava muita dor para ele, isso vem diminuindo bastante. Graças a Deus, do hospital para cá, ele só precisou tomar morfina, que é a medicação mais forte que tem e que passa a dor, porém traz muitos danos à saúde dele. Ele só precisou tomar durante essa semana uma única vez a morfina. No demais, ele está sendo tratado com as outras medicações que foram passadas para ele. Ele vem tentando já balbuciar algumas palavras para a gente, né? Ainda sem muito êxito, porém, como tem só uma semana que ele tirou o ferro da traqueostomia e está cicatrizando, já está bem fechadinho, mas ainda tem um pedacinho aberto. Ele já está sentindo que a voz dele está ali, né? E eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, isso vai evoluir, com fé em Deus vai evoluir, né? Vou correr atrás do acompanhamento com o fonoaudiólogo para ele, porque ele vai precisar também do acompanhamento fisioterapêutico, que ele também precisa desse acompanhamento aqui. Agora, uma coisa também que eu percebi é que ele já está se alimentando com comida sólida, não é algo pastoso, o que significa primeiramente para você, mas em especial para ele hoje poder se alimentar com comida mesmo sólida, feijão, arroz, verdura, legume. Eu vi ali, né, ele já mastigando, né? A gente Sim. percebe ali. Sim. Eu tenho até muito a agradecer isso à equipe lá do Roberto Santos. Foi a primeira coisa que eles fizeram, né? A fonoaudióloga fez, foi os testes para saber se ele realmente estava comendo direitinho ou se estava broncoaspirando, indo para o lugar errado a alimentação dele. E aí, feito todos os testes, ele viu que tinha segurança, que ele estava se alimentando bem, que ele deglutia bem, que é engolir, ele tinha isso muito bem. E dentro de uma semana ela conseguiu fazer com que ele saísse do líquido para o alimento sólido.
começou introduzindo para o pastoso, logo em seguida foi para as raízes, para bolacha, para pão, e liberou para ele a alimentação toda. Vendo isso, os médicos só esperaram mesmo a questão da cirurgia dele para tirar a traqueostomia. Porque como ele respira bem, ele primeiro ficou tamponado lá para fazer o teste sobre a respiração, ele respirava bem, ele deglute bem, ele se alimentava bem, então não tinha mais por que estar usando aquele cano, né? Já era inviável, graças a Deus, dele estar usando. E assim foi feito. Nós recebemos alta na terça-feira, aí o médico tirou a traqueostomia dele, pediu para que ele ficasse em observação durante aquela noite e que o carro fosse buscar a gente na quarta-feira. E na quarta-feira, 6h30 da manhã, o carro já estava lá e nós viemos para a nossa cidade com ele já sem. E desde então não teve nenhuma intercorrência, ele vem saturando bem, eu comprei toda a aparelhagem de pressão, de saturação, oxímetro, comprei tudo para estar monitorando ele aqui, né, tudo que eu posso. E estou sempre monitorando os sinais dele, graças a Deus ele vem agindo, reagindo muito bem. Da última vez que eu estive aqui, eu conversei contigo sobre o home care, né, os cuidados em casa. Por hora, ainda não é possível, né, ter o home care, ainda não é, porque ele precisa fazer uma cirurgia no fêmur, não é isso? Isso. O home care, primeira cirurgia dele foi negada. Eu tenho que deixar isso claro, Ranieri, porque muitas pessoas têm essa negação e não sabem como reagir, não sabem como agir. Talvez sirva até de exemplo para outras pessoas que passam pelo que a gente passou. O Juliano veio de Santa Catarina como paciente paliativo para cuidados paliativos. Com isso, impediria ele de fazer as cirurgias que ele precisava. Vendo as reações dele e ele reagindo bem e mudando o quadro dele, né, a força que ele tem de viver é muito grande. E eu comecei a correr atrás. E foi negado para mim. O CRIO, que é a equipe médica responsável pela CESAB, que é os médicos que regulam os pacientes, negou para ele a cirurgia e colocou ele novamente como paciente paliativo para home care. Só que eu tinha dado entrada já na Defensoria Pública para conseguir a vaga e graças a Deus a justiça foi a nosso favor e a justiça assim fez com que o Estado da Bahia fornecesse para meu irmão um leito de especialidade em neurocirurgia para que ele fosse, né, avaliado e então fazer aquele procedimento que ele precisava, porque a água no cérebro dele estava comprimindo o cérebro dele e estava trazendo para ele dor. Ele adquiriu a hipertensão por conta das dores que ele vinha sentindo, que ele não era hipertenso, ele passou a ser hipertenso. Ele sente dor por conta do fêmur, mas a dor na cabeça estava muito grande, ele estava sentindo dor demais. Se a gente subir e descer a cama, ele já fazia logo a feição de dor. Ele sentia muita dor, então era consequência da hidrocefalia. A perca da visão a gente ainda não conseguiu reverter, mas eu já vejo nele hoje sinais mais claros de mais sensibilidade na visão, que também era consequência da hidrocefalia. Então, assim, era um quadro que ele tinha que só trazia prejuízo. Não tinha como eu manter ele paliativo com aquele prejuízo todo. Então, graças a Deus, a justiça nos ajudou e ele foi regulado e fez a cirurgia. Ele tem o fêmur fraturado, que ele fraturou o fêmur também. Foram as pancadas dele, a da cabeça e a do fêmur. Ele veio sem nenhum tipo de intervenção cirúrgica de Santa Catarina. E nós queremos muito corrigir esse fêmur dele. Mesmo que meu irmão não volte mais a andar, é injusto ver ele na situação que ele está. Eu vou pedir para ele focar na situação do fêmur dele para ver como é. Ele sente muito, a Raniel é muita dor. Se a gente pega, ele fecha logo a cara, porque... E o osso já colou errado, entendeu? Então, assim, se quer uma tala com a perna direita para se colar pelo menos o fêmur reto, não foi feito. Isso lá em Santa Catarina não foi realizado. Não. Isso era para ter sido feito no primeiro hospital que ele foi atendido, Santa Catarina. O estado de Santa Catarina foi quem deixou a desejar, né? Nada em relação aqui eu tenho a reclamar, né? Nada. Somente lá. Esses primeiros cuidados, todos eles, inclusive esse dreno que ele fez agora, era para ter sido feito enquanto ele ainda estava na UTI lá em Santa Catarina. Mas eu não posso voltar atrás no passado, eu tenho que correr atrás do futuro. Então, o próximo passo é o fêmur dele. Então, não tem como ele estar na regulação para home care
estando precisando da cirurgia do fêmur. Eu tinha que optar entre um e outro. Então, a prioridade é consertar o fêmur dele, para diminuir pelo menos essas dores que ele sente, de dar mais qualidade de vida para ele. E aí, pós a cirurgia do fêmur, sim, aí a gente volta para o home care. Agora, Isa, hoje, para você, o que significa ter o seu irmão em sua casa com uma evolução no seu quadro clínico de saúde tremendo? A gente percebe que, de fato, houve uma evolução no quadro clínico de Juliano. O que significa ter o seu irmão em seu lar, você cuidando dele aqui, no teu conforto, na tua proximidade, tendo o teu cuidado, o cuidado dos teus filhos, o cuidado de outros irmãos. O que significa ter ele aqui? É só gratidão a Deus. Raniele, a todo momento eu estou agradecendo a Deus. Às vezes eu estou aqui botando um prato para fora e estou obrigada, Senhor, porque assim, é uma dádiva muito grande para mim. É assim, a permissão que Deus me deu de viver tudo que eu estou vivendo com o Juliano mudou completamente a minha vida. A minha mãe me ensinou sempre a ter fé, né? E é sobre fé, não é sobre religião, é sobre fé. Minha mãe sempre me ensinou muito isso, a ter fé. E eu tenho sempre essa fé, desde pequenininha, eu tenho muita fé em Deus, sempre tive. Mas Deus me mostrou que o amor dele é infinitamente grande por nós, porque o que eu estou vivendo com o Juliano é um milagre, né? Eu vivo um milagre com ele, porque hoje eu sou cuidadora, oficialmente curadora, ele está sobre os meus cuidados, até judicialmente, porque eu precisei de tudo isso para a gente dar entrada nos papéis dele do INSS, que está por resolver, ainda não foi resolvido, mas em nome de Jesus, daqui para o mês de abril vai se resolver. E então, assim, é mais um filho que Deus me deu, né? Eu fico brincando com ele, cheirando, faço voz de bebezinho. Aí eu digo toda hora, eu digo até meu pai, eu digo, quando ele falar, a primeira coisa que ele vai dizer, ô mulher, não sou bebê não. Do tanto que eu cheiro, eu beijo, eu dou carinho, eu aliso. E aí eu tô o tempo todo, sabe, mimando, assim, e agradecendo muito a Deus. Eu não tenho explicação para dizer a você o sentimento que eu tenho, porque eu sou muito grata, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou grata a Deus por viver tudo isso que estou vivendo com Ele. Não é fácil, existem os momentos difíceis, porque afinal de contas é a saúde, é uma vida que está aqui, né? E é uma vida que está prejudicada por conta de uma tragédia. Mas só de ter ele respirando ao meu lado e lutando para viver o que é mais importante, que meu irmão luta para viver a cada segundo da vida dele. Então isso me faz assim cada dia mais forte.